você pergunta e nós respondemos. Nós temos aqui NQI, mulher. Ela pergunta: o ser humano tem anjo da guarda? Nós evitamos dizer que sim, nessa expressão de anjo da guarda, como se houvesse um anjo acompanhando cada pessoa. O que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, é que os anjos são seres espirituais, pessoais, e diz o texto bíblico que eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, no Salmo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então há um cuidado especial da parte de Deus no que concerne a proteção de certas pessoas que procuram servir a Deus. Temos aqui outra pergunta de Maria Aparecida. Quanto ao acidente que ocorreu há 2 semanas de um rapaz que bateu no carro de outra pessoa e este saiu do carro e o agrediu até a morte, por que as pessoas estão tão violentas? Nós queremos dizer que o nosso coração é um tipo de uma casa. Uma casa, como disse um certo pregador, com a maçaneta do lado de dentro, que somente a pessoa pode abrir e fechar. E ocorre então que nosso coração pode ser o templo do Espírito Santo, mas pode ocorrer com a pessoa o mesmo que aconteceu com Judas. Capítulo 22 de Lucas, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Quando Satanás entrou em Judas, ele foi executar o seu mau intento. Foi vender Jesus por 30 moedas. E nessa intenção, ele procedeu. Depois sentiu um remorso profundo por haver cometido aquele ato blasfemo de vender Jesus por 30 moedas e, desesperado, suicidou-se por enforcamento. Ora, como ele fez isso? Um homem que era discípulo do Senhor Jesus Cristo, fechou seu coração para Jesus porque tinha o dinheiro como seu Deus. João capítulo 12, versículo 5, ele como tesoureiro tirava do dinheiro que era dado para sustento de Jesus e dos seus seguidores, e assim ele foi descendo numa escala, num nível espiritual, até chegar ao ponto do suicídio. De modo que o apóstolo Paulo declara na sua segunda carta a Timóteo esses tempos que estamos vivendo. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Esse ato a que se refere Maria Aparecida indica que a pessoa que feriu o outro desse modo grave é um tipo cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos
dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Ora, por que ocorre isso em nossos dias? A razão é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, quando ele declara que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Repetindo no versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames. E agora o que acontece? Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Esta é a situação da sociedade presente pelo fato de se afastar de Deus. Então o coração do ser humano nunca fica vazio. Ou ele se torna o templo do Espírito Santo, ou então o diabo vai entrar para fazer o seu estrago. Outra pergunta de Aparício, ele cita Amós 8, 11 e 12, e ele pergunta: este acontecimento ocorrerá após o arrebatamento? Eu vou ler Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós queremos dizer que estas palavras de Amós 8, 11, são ditas primeiramente ao povo de Israel, que havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Deus mandava profetas adverti-los, e eles se cansaram de ouvir, se enfastiaram e não quiseram mais ouvir. Então, eles receberiam o que tanto haviam desejado. Deus não mais lhes enviaria qualquer profeta. Nenhuma palavra divina chegaria até eles. E ainda que buscassem a orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. E diz no livro de Provérbios, capítulo 1, para pessoas que são impenitentes: eu clamei, diz Deus, tu recusaste. Eu estendi a minha mão, tu não me deste atenção. Eu também me rirei na tua perdição, e zombarei vindo o teu temor. Então a mim clamarás, mas eu não responderei. De madrugada me buscarás, mas não me acharás, porque aborreceste o conhecimento. E eu quero dizer, concluindo, que nenhum castigo é pior do que este, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados. Tal pessoa afundar-se-á em degradação e perversidade e acabará como escravo das forças demoníacas, como já temos dito na resposta anterior. Então é preciso que nós tenhamos cuidado. Temos aqui outra pergunta: os que morrem criancinhas vão para o céu? Nossa resposta é que sim. Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, registramos aqui a atitude de Jesus com relação
aos pais que traziam suas crianças para que Jesus as abençoasse. E por incrível que pareça, os discípulos, muito conscientes da sua lealdade ao Senhor Jesus, mas de modo impróprio, proibiram que as crianças se aproximassem de Jesus. Eis que impedindo, Jesus se pronunciou sobre a atitude deles, que não era conveniente, não era assim que ele queria. Não queria que as crianças fossem afastadas dele. Não impeçais de as crianças virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, uma criança que não usa da razão e ela vier a falecer, ela vai para o céu. E alguém perguntará: se ela não for batizada? Não há problema, porque agora o Papa Bento XVI decretou aí um dogma dizendo que não mais existe o limbo, que era o lugar suposto para o qual iam as crianças que não recebiam o batismo. Então não existe esse lugar chamado limbo, e Jesus declarou que as crianças são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Agora, há uma responsabilidade no ensinar as crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Pais indiferentes, que não levam seus filhos à igreja, que não frequentam escola bíblica dominical, estão pecando contra seus próprios filhos, porque a educação religiosa é fundamental. Temos em Atos 8, versículo 36 a 38, quando uma pessoa pode receber o batismo nas águas. Ela deve ser uma pessoa que tenha já capacidade para discernir entre o certo e o errado, e que, ouvindo a palavra do Evangelho, ela obedece Jesus Cristo. E depois de crer, ela é batizada. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe foi pronta. Ele disse: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. De modo que o batismo de crianças não se justifica à luz da Bíblia Sagrada. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. É lícito, se crês de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito bem, está em condições de ser batizado. Mas não se deve levar às águas do batismo uma criança recém-nascida que não tem a capacidade de poder discernir o ato e muito menos responder pessoalmente aquela pergunta que é levantada. Silva pergunta: devemos conversar e tentar trazer para a fé quem deixou de ser evangélico e passou para outra religião? Sim, devemos tentar, procurar convencer a pessoa, não por nós, mas com a palavra de Deus, que ela precisa
retornar, porque ela apostatou da fé. Está no livro de Judas, nós encontramos este escritor bíblico dizendo o seguinte, versículos 22 e 23, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então ele está reportando-se aqui aos que se afastaram da fé, e agora ele aconselha que o seu leitor procure trazê-lo para a fé. Porém, se a pessoa for recalcitrante, então há uma recomendação do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 25, que quando a pessoa está endurecida, deve se afastar dela. Diz aqui, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quando a pessoa não aceita, então não deve haver essa convivência, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Diz o apóstolo em Romanos 16, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E ainda em 2 João, versículo 10 e 11, o apóstolo diz, se vier alguém com doutrina diferente, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem prática nas suas más obras. Temos aqui mais uma pergunta do Aparício. Ele diz assim, a Bíblia diz que temos que orar pelos santos. Quem são os santos? Quero dizer que os santos eram chamados os membros das igrejas cristãs nos dias do apóstolo Paulo. Diz ele, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui está um grupo de pessoas residentes na cidade de Corinto, que eram chamados cristãos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, declara o seguinte, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, essas pessoas eram pessoas vivas. Não há recomendação de se orar por santos mortos, pessoas que já morreram,
não ouvem nossas orações, nós não devemos nos dirigir a eles pedindo sua intercessão, porque nós temos um advogado presente lá no céu. Está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 Timóteo 2 e 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Os que morreram crentes em Cristo estão no céu, têm consciência do que ocorre em torno deles, são felizes, mas não têm conhecimento de nada o que ocorre aqui na terra. Não são dotados de atributos da onisciência. Não sabem o que ocorre aqui. Consequentemente, não podem ouvir o que nós falamos, nem atender, porque não tem conhecimento. É inútil. Você é recomendado a orar ao Senhor Jesus Cristo. João 14, 12 e 13. O que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei.